Olá, meus amigos, graça e paz. Você é sempre muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você é novo aqui no canal, saiba que nós temos diversos vídeos aqui para você desfrutar, se alimentar, todos falando da palavra do Senhor, todos falando de Bíblia, falando de passagens, de temas, enfim, falando da palavra de Deus. Então, se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal, isso potencializa e nos anima cada vez mais a criar conteúdos aqui para deixarmos aqui na plataforma. Compartilhe para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Na verdade, você vai estar fazendo o papel de um evangelista quando você compartilha um vídeo nosso, porque o intuito aqui é falar de Jesus. Se você compartilha, você está falando de Jesus, utilizando essa plataforma para falar de Jesus para outras pessoas. Então, e também comente, deixe um comentário, algo relacionado ao que você está ouvindo aqui, gostaria de que nós entrássemos no assunto, algo que aconteceu com você, deixe o teu testemunho, enfim, sabe, vem interagir conosco aqui, porque eu creio que a palavra de Deus ela vai te alcançar, e a Bíblia diz que ela não volta vazia. Eu acredito aí que vai ter uma transformação, vai ter um agir de Deus na sua vida. Hoje eu quero mais uma vez compartilhar com você aqui a palavra de Deus, um texto que eu amo de coração. Na verdade eu amo todos os textos da Bíblia, mas tem alguns que foram os primeiros que eu preguei, alguns que foram os primeiros que eu preparei algum sermão. Então alguns eles para mim falam mais alto aqui no meu coração. E esse aqui é um desses. Foi um texto que eu preguei durante muito tempo, que eu aprendi a pregar lendo ele. E Deus tem abençoado através desse texto. É o livro de Ezequiel, o capítulo 37. Nossa, o Vale de Ossos Secos, eu acredito que todos conhecem. O Vale de Ossos Secos é algo que todos comentam de alguma forma. Você já ouviu falar, você já pregou, ou você já cantou algum louvor que fala desse Vale de Ossos Secos. Mas eu quero só estar fazendo aqui uma reflexão, vai ser breve, não vamos colocar vídeo muito grande, mas eu quero ter certeza que você vai estar aqui comigo, né? Vai estar aqui assim, interagindo comigo aqui. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 37, o verso 5, verso 6, verso 5 e verso 6, diz assim: Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porém em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Nossa! Toda vez que eu leio esse texto, eu imagino que Ezequiel está dentro de um cemitério. É claro que aqui quando você estuda, você sabe que Deus está trazendo um relato histórico, que vai ser algo que vai acontecer com a nação de Israel. Ela vai se levantar novamente depois da destruição, depois de ser escrava, depois de tantas coisas. Mas eu pego aqui de forma muito literária, sabe? Eu leio aqui, eu não consigo ver que é de forma histórica ou alegórica. Eu vejo aqui muito real, porque eu vejo essa situação na minha vida como um milagre. Então eu já imagino Ezequiel, né, assim, dentro de um cemitério, e tudo muito seco, e Deus pegando ele em espírito, porque a Bíblia diz que é espírito, mas pegando ele, levando ele, falando: dá uma olhada, o que você vê? Ele fala: olha, eu vejo ossos, e ossos sequíssimos. O que é osso sequíssimo? Só aqueles ossos que você pega e você consegue destruir ele na mão, apertando, sabe, que já está destruído, ressecado por dentro. Ele diz: vejo ossos secos. Na verdade, eu vejo ossos sequíssimos. E ele pergunta para Ezequiel: poderão esses ossos viver? Eu já quero abrir um parênteses aqui logo de início, sabe? Eu quero que você coloque o teu sonho como esses ossos aí, os seus projetos como esses ossos. Talvez você está dizendo: cara, meus projetos já não dá mais tempo, meus sonhos já se frustraram, eu já não vou conseguir exercer aquilo que eu tanto quis, Deus tinha uma chamada e até agora não aconteceu nada comigo. Então imagina que esses ossos sequíssimos seja aquilo que você tanto quer, né? Seja lá, talvez você tá aí pedindo a Deus alguém para você casar, não sei, coisas assim, casar e você fala: já passou a idade. Ter filhos, né? Já passou da idade.
abrir o seu próprio negócio, você, sabe, exercer o seu ministério com autoridade, você ser um líder, né, dentro da sua igreja, dentro do seu bairro, enfim, sabe, diversos. E eu quero que você imagina que talvez por causa disso o teu projeto ele tá esses ossos sequíssimos. E aí Deus pergunta para você: poderão esses ossos viver? Sabe? Talvez na nossa resposta humana, né, seres humanos, porque às vezes Deus está perguntando isso o tempo todo, não de forma que você está ouvindo ali nítido, mas ao você pegar o texto para ler, a você assistir uma pregação, e aí você diz: para mim não dá mais não, eu já estou velho demais para a faculdade, para mim não dá mais não, são 5 anos de formação e para mim já não tem mais jeito, para mim não dá não, eu já passei da idade mesmo. E aí Deus está perguntando: poderão viver esses ossos? Esse sonho poderá virar realidade? Só que Ezequiel, ele não diz que não tem como. Imagina alguém estar olhando um cemitério seco, e ele ainda olhar e entender que o Deus que ele serve tem todo o poder. Então ele vai falar: eu não sei, mas tu sabes, Senhor. Tu sabes. E aí ele vai dizer para Ezequiel: ó, Ezequiel, profetiza. Sabe, eu sempre falo que nós temos muito poder na nossa fala, sabe, muito. Teve um tempo que a gente trabalhava com palestras, principalmente palestras tanto motivacionais quanto palestras sobre depressão. E eu lembro que teve um dos conteúdos que eu estava falando e eu falei muito sobre a palavra. Sabe, aquilo que você às vezes absorve ou que você fala para si mesmo ou fala para alguém. Né? Hoje as maiores, Tiago mesmo, o livro de Tiago fala que a língua é o menor membro, mas tem um poder incrível. Ele pode tanto trazer calmaria, quanto também pode incendiar, tacar fogo em tudo. Então às vezes nós, por causa das circunstâncias, nós liberamos palavras que são contra o propósito da nossa vida. Às vezes liberamos palavras para os nossos filhos, amigos, sabe, pessoas do nosso relacionamento ali, familiar, ou nosso relacionamento mesmo, de casados. E às vezes a gente libera uma palavra, um exemplo, vou dar um exemplo simples, para os nossos filhos dizendo: você não presta para nada, você é mais um burro, né? Você é isso, você... E essas palavras, elas têm peso. Sabe, quando você ouve uma palavra ruim de alguém da rua que você não conhece, alguém que fala algo que para te ofender, você saiu daquele ambiente, aquilo some da tua cabeça, aquilo desaparece, você não guarda aquilo, sabe? Só se você, né, ficar remoendo, mas na maioria das vezes some. Mas quando alguém que você ama, quando alguém que você admira, alguém que você, assim, faz de tudo para estar perto, ele libera essa palavra, ela é uma flecha, sabe? É literalmente uma vidraça quebrada, que aí não tem desculpa que colhe. Desculpa, foi mal, foi no momento nervosismo. Aquilo fica ecoando. Sabe, aquilo fica como uma ferida, por isso que é muito... tu tem que ser muito minucioso com o que você fala, toma muito cuidado com o que você fala. E aqui a Bíblia está dizendo assim, Deus está falando para Ezequiel: profetiza, libera palavras. E aí Ezequiel vai dizer: liberar que tipo de palavra? Né? Vou profetizar o quê? O que eu falo que talvez o que eu estou vendo não é... Eu não consigo ver uma realidade disso. Sabe, eu não consigo ver esses ossos se levantando. Eu confio no que ele vai fazer, mas eu não consigo liberar uma palavra para isso. Sabe, eu não consigo me ver dentro de uma faculdade, eu não consigo me ver dentro de uma grande empresa, eu não consigo me ver como CEO de uma grande instituição, eu não consigo me ver tendo a minha família, sabe, sendo o pai de família ou sendo a mãe ali de uma família ali, tá dentro daqui. Não consigo me ver mais assim, o tempo já passou. E aí a Bíblia diz para ele falar o seguinte: fala aquilo que ele já está falando. Sabe, é como se Deus falasse para ele assim: repete as minhas palavras, diga aos ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Sabe, se você não tem o que falar, repita o que o Senhor está falando para você repetir. Pastor, mas como eu vou repetir? É só você repetir o que está aqui, sabe? Quando você pega a Bíblia e diz: bem-aventurado cara, tá tudo ruim para mim, mas diga: bem-aventurado, eu sou um bem-aventurado.
Sabe, quando você vê que as circunstâncias não vai mudar, você lê ali Jó, você não precisa inventar. Se você não tem o que falar, lê o que está escrito. Porque Jó vai dizer assim, ao cheiro das águas, tudo destruído, ao cheiro das águas brotará. Sabe, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. Sabe, eu estou num momento de muita perseguição, muita dificuldade. Vai ler ali Davi dizendo, foi bom eu ter sido afligido porque na aflição conhecia Deus. Então se você não tem algo para você falar, sabe, às vezes a gente quer inventar, querido, se não tem, e muitas das vezes a gente não tem, sabe, muitas das vezes a gente não tem. E se você não tem algo para falar, pega a Bíblia, recita o que está nela. Sabe, põe para fora. Estou passando por um momento eu estou descendo numa profundidade de depressão. Eu estou descendo, eu estou mergulhando dentro de uma caverna depressiva. E aí você vai pegar o Salmo 91 e vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe, é só recitar, recita em voz alta. Às vezes a gente fica meio, não, recita em voz alta, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus. Tá vendo? Sabe, eu tô num momento eu tô meio carente, eu tô meio chateado, ninguém me vê. Aí tu vai lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. É só você externar. Não tem, pastor, eu não consigo liberar palavras dentro de casa. Lê a Bíblia em voz alta. Sabe, o casamento está definhando, as coisas estão caindo. Pega um texto da Bíblia e começa a ler dentro de casa alto. Porque você vai estar repetindo aquilo que é profético, você está repetindo aquilo que é santo, aquilo que veio de Deus. Porque às vezes a animação já não tem mais. Sabe, eu aqui na igreja, eu costumo falar o seguinte, né? Às vezes as pessoas, pastor, eu não vim no culto domingo porque eu estou desanimado. Eu falei, é aí que você tem que vir. Sabe, é aí que você tem que vir. É muito bom quando você lê ali a forma dos salmistas ali dizer, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor há fartura de alegria. Isso vai te enchendo, sabe, você vem desanimado, você pode até vir desanimado, sabe, mas quando você chega, sabe, que você fala com um, você fala com o outro, antes de começar o culto, dá um abraço, e você começa a interagir, sabe, preparando já o ambiente ali, quando começa o culto, você já entra numa outra atmosfera, sabe, no momento da palavra você já está em outra atmosfera, muitos que a gente conversa depois do culto, eles chegam, a conversa é da seguinte forma, quase que eu não vim, mas se eu não tivesse vindo, olha o que eu teria perdido. Ontem foi um dia de culto aqui, foi isso que nós ouvimos, pessoas visitando e dizendo assim, quase que eu não vim, pastor. E no final do culto ela falando, quase que eu não vim, mas ela falando assim, olha o que eu perderia. Na verdade, olha o que eu deixaria de ganhar. Olha como é que foi algo sobrenatural. Olha que maravilha que foi o ambiente. Olha como é que foi transformador. Olha como é que eu estou saindo daqui. E ali a gente consegue contemplar, a gente consegue enxergar ali o que Deus estava fazendo. Então aqui Deus falou, Ezequiel, não tem nada para profetizar? Talvez você não consegue ver esses ossos levantando, então diga para eles o seguinte. Diga para eles, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, sabe? E ali ele vai dizendo, vou colocar em vós o meu espírito, vou juntar nervo, vou estender o nervo, vou colocar a pele, vou juntar osso no osso. E de repente, depois que Ezequiel conseguiu ouvir, o profeta Ezequiel ouviu aquilo ali, ele vai repetir. E quando ele repete, ele diz que houve um barulho. Nem todo barulho ele traz reforma, ele traz restauração, ele traz avivamento, mas eu tenho certeza que todo avivamento, toda restauração, ela é acompanhada de um barulho, sabe? E ali houve aquele barulho de ossos nos ossos, sabe? E as coisas acontecendo e algo transformador houve ali, porque ele liberou uma palavra. E aquilo que estava seco, estava deteriorado, estava destruído, começou a criar forma novamente. E ele profetizando, o Espírito de Deus entrará em vós. Olha, recebe essa palavra aí agora, sabe? O Espírito de Deus entrará em você. O Espírito de Deus irá trazer vida ao seu sonho, irá trazer vida ao seu projeto, irá trazer vida àquilo que antes era sequíssimo, que a gente começou falando, daquilo que você talvez já não tenha nem expectativa mais, mas o Espírito de Deus, ele vai trazer vida, ele vai trazer, sabe, vai ter um barulho, vai ter algo diferente, vai ter um mover. Não se espante, não se desespere, é Deus
agindo ao seu favor, é Deus trabalhando ao seu favor, é Deus operando para que as coisas, né, como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, está trabalhando ao seu favor. E ali quando ele começa a falar aquilo, ele começa a ver, sabe, aquele exército se levantando, os ossos se juntando, estendendo pele e tal, mas ele percebe que eles estão de pé, mas não tem vida. Ele percebe que eles estão de pé, mas não tem vida. E aí o que acontece? Deus de novo fala para ele: diga agora, profetiza sobre o Espírito, que ele venha dos 4 cantos da terra e que entre sobre eles. Sabe, de repente ele começa a profetizar. Sabe, de repente ele começa a liberar uma palavra. Ele profetiza como o Senhor mesmo estava instruindo a ele profetizar. Sabe, antes de nós começarmos essa palavra, eu dizendo para você, imagina como é que Ezequiel está vendo a cena. Está vendo a cena dentro de um cemitério. Está vendo a cena, imagina dentro de um grande cemitério. Sabe, aquele cemitério que parece até de filme, abandonado, sabe, que tem ossos para fora. E ele se vê ali dentro, e depois que ele dá aquela volta, que Deus pergunta, sabe, o cemitério agora ele vai ser modificado, ele vai ser transformado. E ali, conforme vai sendo liberada a palavra, o exército está de pé. Aquilo que antes era um cemitério, agora é um quartel, agora é um lugar diferente. E aí o Espírito de Deus, após ser profetizado, entra neles e eles começam a ter vida. Sabe, aqueles homens que estavam de pé começam a ter vida. Agora, atrela isso pro seu sonho, para a sua vida, para você. Imagina que antes estava ruim, estava em ruína, mas quando Jesus, sabe, a palavra de Jesus, ela entra, essa palavra que eu estou pregando para você, ela entrar, sabe, quando essa palavra de Deus, ela entrar em você, querido, nada pode te deter. Eu aprendi que nada pode te parar, nada, Satanás não pode te parar. Só tem uma coisa que para você, quando você mesmo para, quando você mesmo desiste, quando você mesmo não quer prosseguir, quando você mesmo fala, eu não vou mais. Sabe, não é Satanás, é quando você fala que não quer mais, porque quando você quer, nem Satanás consegue te parar, nem Satanás. A Bíblia fala que as adversidades da vida não parou ninguém que estava numa projeção de Deus. Tinha a muralha na frente, tem que entrar em Jericó, então ele vai derrubar a muralha. Tem um mar na frente e precisa sair do Egito para atravessar. E aí Deus abre o caminho no meio do mar. Não há adversidades que você seja impedido. Deus, Ele está com você agora, quando você não quer. Sabe, quando você abre mão, quando você fala, eu não quero mais, também não há possibilidade de mudar. Sabe, não tem como. Deus poderia mudar para você? Poderia, mas Ele respeita a sua decisão. Ele vai te dar vários caminhos para você sair daí. Sabe, eu sempre falava sobre, na depressão, quando a gente dava essa palestra, eu falava que a depressão, ela é um quarto que você entra, sabe? E é muito bom quando você conversa sobre a depressão, porque é como se você começasse a colocar janelas nesse quarto, vai entrando luz. Quanto mais você fala do seu problema, vai abrindo luz. É claro que tem muita gente que não gosta de escutar. É claro que muita gente acha que é frescura, sendo que não é frescura, mas muita gente acha isso. Às vezes filhos não conversam com o pai porque acham que o pai vai falar, você tem de tudo, né? Você tem de tudo. Isso aí é frescura, você não tem conta para pagar, mas a depressão, ela é real. Ela é real. E quando você compartilha ela, você compartilha as duas, é como se você colocasse janelas nesse quarto escuro. É como se você abrisse, botasse vidros, sabe, para cada vez mais clarear. E aí é você tem que levantar, abrir a maçaneta e sair. Sabe, tem um texto da Bíblia, está lá em Apocalipse, diz que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, né, se você ouvir e abrir a porta, ele entrar, ele vai cear com você e você com ele. Tá aí o segredo. Sabe, tem lugares que você está ali sozinho, então ele está assim, ó. Abre para mim entrar. Abre a porta do seu coração para mim entrar. Abre a porta das suas emoções para mim entrar. E quando você abre, você convida Jesus, ele entra. E aí tem ceia. Sabe o que é ceia? Comemoração, é festa. Não tem como ter festa se está tudo ruim. Tem festa porque alguma coisa aconteceu de extraordinário. Então, aqui acontece isso. Nesse texto, ele nos dá base para isso. Sabe, após toda a execução, o exército que antes era pó, né, que era aquele osso virando pó, agora é um exército de referência. Se eu fosse falar de forma histórica, sabe, é a nação que tinha sido destruída e se levantou de novo.
Sabe, uma nação que antes estava derrotada e está de pé de novo. Era uma pessoa que antes estava destruída e hoje está de pé de novo. Então o que você precisa fazer é entender que Deus é com você. Entender que há uma grande obra, uma grande missão na sua vida. E você não pode desperdiçar. Você não pode deixar as adversidades da vida te parar. Então eu quero te convidar, se levante de onde você está. Sabe, levante, ergue essa cabeça. Como Deus disse para Elias, né, dentro da caverna, come, bebe e anda. Se você está nesse vídeo, você está comendo e está bebendo. De quê? Da palavra, daquilo que dá vida. E o andar é você se levantar e andar. Aí é com você. Sabe, eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo aqui têm habilidade na pregação. Sabe, tem habilidade na oração, no louvor, na dança, no gesto, não sei, alguma área de recepcionar, de organizar, de limpar, não sei. Mas exerça. Deus te deu essa habilidade para você exercer. Então, que Deus te abençoe, que essa palavra fale no seu coração e se falar, compartilhe. Que mais pessoas possam estar sendo alcançadas por essa palavra. Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo.